Em apenas um segundo, tornei-me sem teto dentro do meu próprio apartamento. Não precisei de incêndio nem de terremoto. Bastou uma conversa que eu não deveria ter ouvido. Eu estava parado atrás da porta com as chaves na mão e escutava como, na minha cozinha, eles deliberavam calmamente se deveriam me tirar dali ainda hoje ou esperar até a noite. Naquele momento, compreendi que o pai bondoso e o avô carinhoso que eu havia sido não existia mais. Havia um homem encurralado e um rato no canto, como se sabe, pula na garganta do lobo. Sempre pensei que a coisa mais terrível na vida de um homem é baixar ao chão úmido o caixão com o próprio filho. Mas o destino me reservou uma provação ainda mais cruel, algo que nem em pensamento eu poderia imaginar. A traição sempre vem de onde você deixou a porta aberta, confiando no calor do lar. Enquanto reúno forças para começar esta conversa difícil e honesta, escreva nos comentários, por favor, de qual cidade ou país você está me ouvindo. O seu apoio é a única coisa que me restou. Meu nome é Teodoro Almeida, tenho 66 anos e durante toda a minha vida consciente me considerei um homem sólido como um carvalho centenário, que pode ranger ao vento, mas jamais se quebra. Minha esposa Neuza e eu vivemos em perfeita harmonia durante 40 anos. Criamos 2 filhos, construímos um lar que sempre foi uma casa farta. Mas há 3 anos, nosso mundo desmoronou de uma vez, quando um extenso AVC levou nosso filho, André. A morte do filho nos abateu a ambos, mas se eu me fechei em mim mesmo e cerrei os dentes, continuando a carregar o peso das obrigações cotidianas, Neuza se partiu de forma definitiva e irrevogável, mergulhando no abismo sem luz da depressão. A tristeza profunda foi gradualmente se tornando um transtorno psiquiátrico grave. E há 6 meses minha amada mulher, minha pomba, estava internada em uma clínica especializada nos arredores da cidade. Cada vez que ia visitá-la, sentia a culpa pousar pesada nos meus ombros como uma pedra, porque até o último momento resistia a essa decisão e queria cuidar dela em casa. Porém, minha filha Irene e seu marido Sérgio, que moravam comigo no meu amplo apartamento de 3 quartos, iniciaram um cerco metódico, me convencendo de que eu não dava conta e que colocava todos em perigo. Repetiam que a mamãe esquecia de fechar o gás, que ela assustava os vizinhos com seu olhar perdido, que ela precisava de cuidados profissionais. E no fim das contas, cedia à pressão deles, acreditando que assim seria melhor para ela mesma. Hoje, olhando para trás, compreendo que minha condescendência foi o primeiro erro fatal que cometi, fruto da minha cega confiança na honestidade das pessoas próximas. A manhã daquele dia terrível amanheceu nublada e úmida, como se a própria natureza me avisasse sobre o perigo que se aproximava. Levantei antes do amanhecer para assar para Neuza suas maçãs com canela preferidas. A única iguaria que fazia seu rosto pálido se iluminar com um sorriso fraco, quase imperceptível. O apartamento dormia, e eu procurava me mover pela cozinha silenciosamente como um rato, para não acordar os jovens, cujo sono eu protegia por velho hábito, embora jamais tivesse recebido gratidão por isso. O aroma de maçãs assadas e canela foi se espalhando pelo corredor, me devolvendo aos tempos felizes em que, nos fins de semana, toda a família se reunia em volta da grande mesa redonda, quando André ainda estava vivo e as crianças riam. Sérgio, meu genro, apareceu em nossa casa havia 5 anos, e desde então a atmosfera na família mudou de forma imperceptível, impregnando-se de uma tensão pegajosa e de palavras não ditas. Era uma pessoa, para dizer o mínimo, desagradável, com um olhar esquivo e um passado obscuro sobre o qual preferia não falar, embora me chegassem rumores sobre suas ligações com o crime e seus esquemas escusos.
Eu tolerava sua presença somente por causa da minha filha, vendo como ela o olhava, com uma mistura de adoração e um medo quase animal, que por muito tempo confundi com respeito ao marido. Sérgio nunca trabalhou em lugar nenhum por muito tempo, mas sempre tinha dinheiro para cigarros caros e bebida, enquanto as contas de condomínio e as compras muitas vezes saíam da minha aposentadoria. Tendo arrumado a sacola com as coisas para levar, vesti-me quietinho no corredor, tentando não fazer barulho com as chaves, e saí para a frieza cinzenta de uma manhã de outono. O ônibus chegou rapidamente e eu, acomodado perto da janela, mergulhei em meus pensamentos sombrios sobre o quão fugaz é a vida e o quão solitário fica o homem no crepúsculo dos anos. Tínhamos percorrido apenas 2 paradas quando fui como que atingido por uma descarga elétrica. Automaticamente bati o bolso da jaqueta e, com horror, percebi que havia esquecido em casa o crachá de visitante, sem o qual a rigorosa segurança da clínica simplesmente não me deixaria entrar para ver minha esposa. Xingando a mim mesmo por distração senil e memória furada, pedi ao motorista que parasse, saltei na calçada e voltei apressado, sem saber ainda que esse esquecimento não era uma maldição, mas um colete salva-vidas lançado a mim pela providência. Ao me aproximar do meu prédio, senti uma estranha inquietação, uma angústia inexplicável que fazia meu coração bater mais rápido que o normal. Subi ao 3º andar, tirei meu molho de chaves e abri a porta com o cuidado habitual, tentando não fazer nenhum som, para não perturbar, como pensava, os parentes que dormiam. No corredor estava quieto, mas da cozinha, onde havia apenas 1 hora colocado as maçãs com carinho no recipiente, chegavam vozes abafadas que me fizeram imobilizar no lugar, sem tirar os sapatos. Era Sérgio quem falava, e o tom de sua voz era tão autoritário, tão duro e cínico, como nunca havia ouvido no convívio comum. "Está tudo decidido", disse o genro com clareza, e cada palavra caía no silêncio do corredor como uma pedra pesada. Meu médico conhecido fez o laudo com data retroativa. Já está nas minhas mãos, com carimbos e assinaturas. Lá está escrito claramente: demência senil agressiva com episódios de psicose incontrolável. Então ninguém vai nem querer investigar. Assim que o velho entrar no apartamento, a gente arma um escândalo monumental. Eu quebro uns pratos, chamo a polícia e enfio esse papel bem na cara deles. Eles empacotam ele na hora e levam para o hospício junto com a mulher dele. E a gente, enquanto isso, faz a tutela para você, porque você é a única parente próxima. Eu estava parado no corredor, apertando contra o peito a sacola com as maçãs ainda quentes, e sentia o chão escorregando sob meus pés, enquanto as paredes do meu lar começavam a se estreitar, ameaçando me esmagar. Não cabia na minha cabeça o que estava ouvindo. Parecia um delírio monstruoso, um pesadelo do qual era preciso acordar imediatamente. Será que isso estava acontecendo comigo? Será que pessoas com quem partilhei pão e sangue eram capazes de tamanha vilania em troca de metros quadrados? O apartamento a gente vende para os meus parceiros no esquema rápido. Os documentos já estão quase prontos, continuava Sérgio, e eu ouvi o tilintar de vidro, como se ele estivesse se servindo de alguma coisa num copo. As dívidas precisam ser quitadas, Irene, senão me matam mesmo. Você sabe como essa gente é, não gosta de brincadeira. A gente recebe o dinheiro, paga tudo e vai embora. Começa uma vida nova em outro lugar, sem esse velho gagá. E o papai? A voz de Irene era baixa, trêmula e cheia de lágrimas, mas não havia nela uma recusa decidida, apenas uma tentativa miserável e covarde de se justificar perante a própria consciência. Sérgio, ele vai morrer lá. Ele não vai aguentar no hospital, você sabe. Ele é completamente saudável. Todo mundo vai lá mais cedo ou mais tarde, cortou Sérgio friamente, e nessa resposta curta soou um veredito final, sem possibilidade de apelação. Não temos escolha, Irene. Ou ele vai para o hospício, ou nos asfaltam pelas dívidas. Então,
limpa o nariz e se prepara para fazer seu papel quando ele voltar. O mundo ao meu redor balançou. As cores escureceram e uma bile amarga subiu à garganta com a consciência de que minha própria filha, que eu carreguei no colo e protegi de todos os males, agora estava sentada na cozinha, concordando em me trair. Tentei dar um passo atrás para sair do apartamento despercebido e correr à polícia enquanto era tempo, mas a traidora tábua do assoalho velho rangeu sob meu peso tão alto que o som me pareceu um tiro. A conversa na cozinha interrompeu-se instantaneamente. Pairou um silêncio vibrante, e um segundo depois, no vão da porta da cozinha, apareceu Sérgio. Seu rosto, inicialmente desorientado, mudou imediatamente quando me viu parado no corredor de casaco e com a sacola na mão. Em seus olhos não relampejou nem sombra de remorso ou vergonha. Apenas o cálculo frio de um predador que percebeu que a presa escapou do anzol e agora era preciso agir com força bruta. Ele devagar abriu um sorriso sinistro, entendendo que as máscaras haviam caído e o espetáculo começava agora mesmo, sem ensaio. "Olha só, o nosso querido paizinho voltou", disse ele com ironia, dando um passo na minha direção e bloqueando a passagem. "O que foi, Teodoro Almeida? Ficou escutando atrás da porta? Isso não é bonito, não é coisa de família. Mas já que você ouviu tudo, pra gente fica até mais fácil. Como vocês acham que se sente um pai quando percebe que seu filho praticamente assinou sua sentença de morte, escolhendo o lado de um canalha? Será que uma pessoa consegue sobreviver a tal traição sem enlouquecer de dor de verdade? Ou em cada um de nós existe uma reserva oculta de resistência que não conhecemos até o momento mais crítico? Eu nem tive tempo de abrir a boca para perguntar como eles chegaram a tal ponto, quando Sérgio instantaneamente se transformou, como se tivesse clicado um interruptor invisível, passando do modo bandido encenado para o de vítima assustada. Em seus olhos, que um segundo antes irradiavam ameaça fria, de repente acendeu-se um fogo animal selvagem. Mas não era pânico, era o cálculo gélido de um provocador profissional. Ele não começou a se justificar, não tentou me empurrar para fora ou fugir. Ele fez algo que jamais eu poderia esperar de um homem adulto em seu perfeito juízo. Sérgio girou abruptamente e jogou com força no chão o pesado cabideiro de pé, no qual estavam nossos casacos e jaquetas. O estrondo da madeira e do metal caindo rasgou o silêncio do apartamento. Mas o genro não parou aí. Ele agarrou o vaso que ficava sobre o aparador, presente da minha falecida mãe, e o arremessou com toda a força contra o grande espelho da parede. O estilhaço do vidro soou nos ouvidos. Os cacos voaram para todos os lados, cintilando na penumbra do corredor como faíscas maldosas. E Sérgio, arranhando o braço em um dos cacos até sangrar, de repente gritou tão agudamente que o sangue gelou nas minhas veias. "Socorro!" berrava ele, de olhos esbugalhados e encostado na parede. "Estão me matando! Pai, não! Calma, larga a faca! Irene, chama a polícia! Ele está tendo um surto!" Eu estava parado no meio daquele caos criado artificialmente, segurando o pacote de maçãs assadas contra o peito, e não conseguia me mover, como se estivesse paralisado por algum veneno. Meu cérebro se recusava a acreditar que uma pessoa fosse capaz de tanta mentira teatral monstruosa, encenada em frações de segundo. Que faca! Que surto! Eu o olhava como a um louco, mas aí, na porta da cozinha, apareceu Irene, e sua aparência me derrubou por completo. Ela estava parada com as mãos cobrindo o rosto, pálida como um pano, e seus ombros tremiam em soluços silenciosos. Dei um passo em sua direção, estendendo a mão livre, esperando ver em seus olhos ao menos uma gota de amor filial, ao menos uma sombra de dúvida, esperando que ela gritasse com o marido, que parasse aquela loucura. "Irene, filhinha!" rosnei,
sentindo a garganta secar. O que ele está fazendo? Você está vendo. Eu acabei de entrar. Diz para ele. Mas Irene não me olhou. Ela desviou o olhar para o lado, fitando um ponto na parede, e eu vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Lágrimas de medo, fraqueza e traição. Ela não gritou, não correu até mim. Simplesmente pegou o telefone e com os dedos trêmulos começou a discar, obedecendo não a mim, mas ao comando do marido. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu com o mesmo tilintar daquele espelho quebrado no corredor. A dor física de um golpe não se compara ao vazio negro que se forma na alma quando seu próprio filho, que você ensinou a andar e falar, escolhe o lado do seu algoz. Alô, polícia? A voz dela subia ao falsete. Venham rápido, Rua das Acácias 42, apartamento 8. Meu pai está aqui. Ele está descontrolado, com uma faca. Ele atacou meu marido. Por favor, rápido! Abaixei o braço. O pacote de maçãs escorregou dos dedos frouxos e bateu surdamente no chão. O recipiente de plástico rachou, e o suco adocicado começou a escorrer pelo assoalho, misturando-se aos cacos do espelho. Não fui gritar. Não fui sacudi-la pelos ombros. Uma estranheza algodonada me envolveu por completo, e eu simplesmente os olhava. Para Sérgio triunfante, que fingia comprimir o arranhão no braço, e para Irene curvada, que chorava ao telefone. A polícia chegou de forma assustadora e rápida, como se a viatura patrulhasse na esquina, aguardando o sinal. 2 rapazes fortes de farda invadiram o apartamento, com cacetetes na mão. E a cena que se apresentou a seus olhos falava por si mesma. O corredor destruído, sangue no braço do genro, uma mulher chorando e um velho imobilizado no meio da desordem, com aquele olhar que lhes pareceu perturbado. "A faca, cadê?" ladrou o sargento mais velho, avaliando instantaneamente a situação e fixando em mim um olhar pesado. "Ele jogou ali para aquele quarto", mentiu Sérgio, apontando com o braço são em direção à sala, e logo passou ao ataque, tirando do bolso uma folha de papel dobrada em 4. "Senhor agente, graças a Deus o senhor chegou. A gente não sabe o que fazer. Ele tem diagnóstico, olha o laudo, demência agressiva. Quase nos matou. Fica atacando as pessoas. A esposa dele já está no hospício, mas a gente não conseguiu a tempo." O policial pegou o papel estendido. Era aquele trunfo que eu havia escutado do corredor. O laudo falso com carimbos e assinatura rebuscada. O oficial percorreu o texto com os olhos, viu os termos médicos aterrorizantes, viu meu sobrenome e minha data de nascimento. Para ele, naquele momento, tudo ficou absolutamente claro. À sua frente não havia uma vítima de estelionatários de imóveis, mas um louco perigoso com um documento oficial. "Eu não sou louco." Minha voz soou baixa e insegura, como se eu me justificasse por existir. "Foi meu genro que armou tudo isso. Ele quebrou o espelho. Pergunta para minha filha, ela conta a verdade." O sargento voltou o olhar para Irene. "Senhora, é verdade? Seu pai estava te agredindo?" Na sala pairou uma pausa lenta. Eu olhava para minha filha e me parecia que havia passado uma eternidade. Em seus olhos eu lia o terror animal diante do marido, das dívidas, do futuro. E esse medo se mostrou mais forte do que a consciência. "Sim." Ela expirou mal audível, sem levantar os olhos. Ele não está bem. Levem ele embora, por favor. A gente está com medo." Essas palavras foram o último prego. O sargento fez um sinal para o parceiro e ele deu um passo na minha direção. Torceram meus braços para trás, de forma profissional, dura, sem ligar para meus protestos e para a dor nas articulações velhas. As algemas clicaram. O aço frio queimou meus pulsos, me privando da última esperança de um diálogo justo. "Vamos lá, seu velho", resmungou o policial jovem, me empurrando para a saída.
Na delegacia a gente resolve. Aí o médico te examina. Não faz movimento. Piora. Me levaram para fora do prédio, diante dos vizinhos. Dona Valquíria do primeiro andar, que me conhecia há 30 anos, se benzeu assustada ao ver Teodoro Almeida, homem respeitado, sendo conduzido algemado como um criminoso. Queria gritar para ela que era um erro, que era mentira, mas a língua colou ao céu da boca. Sérgio ia atrás, continuando a interpretar a vítima e explicando algo ao sargento, gesticulando ativamente. A viagem na viatura policial passou como em névoa. Eu tremia no banco traseiro. No nariz batia cheiro de estofado velho, gasolina e fumaça de cigarro impregnada. Eu olhava para as ruas da minha cidade passando atrás da grade e não as reconhecia. O mundo havia virado de cabeça para baixo. As leis de justiça e honra pelas quais vivi 66 anos tinham deixado de funcionar. Acontece que um papel com carimbo comprado com dinheiro pesa mais do que toda a minha vida, do que o meu nome honesto. Na delegacia reinava a movimentação habitual. Telefones tocavam, portas batiam, alguém gritava no plantão. Não me interrogaram. O laudo que Sérgio havia entregue aos patrulheiros fez seu efeito. O oficial de plantão, um homem cansado com olheiras, folheou com fastio meus documentos, olhou para o parecer do médico e acenou com a mão. Registra como infração administrativa por desordem por enquanto e chama a equipe de psiquiatria, disse ele ao sargento. Que levem para o especializado. Os papéis eles têm. Os parentes confirmaram. Só me faltava um aposentado agitado aqui. Me puseram numa cela de triagem. A pesada porta gradeada bateu com um estrondo, me cortando da liberdade. A cela cheirava a alvejante e urina velha. Num banco de madeira dormia um mendigo, enrolado em si mesmo. Me sentei na beira do banco, sentindo os joelhos tremerem. Só agora, nessa gaiola suja, o horror da minha situação me alcançou por completo. Era o fim. Se agora chegasse a equipe do hospital psiquiátrico e me levasse com base naquele laudo falsificado, eu não sairia de lá. Iam me tratar. Haloperidol, clorpromazina. Eu conhecia esses nomes. Eu havia visto no que minha esposa havia se transformado. Iam me transformar num vegetal em uma semana, sufocariam minha vontade, embaralhariam meus pensamentos e então eu jamais conseguiria provar que era saudável. Eu simplesmente desapareceria sem deixar rastros, e Sérgio venderia o apartamento e jogaria minha memória no lixo. O medo, pegajoso e frio, começou a subir do estômago para a garganta. Eu precisava fazer algo naquele exato momento. Me restava talvez 1 hora antes da chegada dos médicos. Me aproximei da grade e agarrei as barras frias. «Chefe!» Gritei para o plantonista, tentando que a voz soasse firme e não histérica. «Senhor delegado!» O plantonista levantou preguiçosamente a cabeça das palavras cruzadas. «O que você quer, velho? Fica quieto, os médicos estão vindo!» «Senhor delegado, eu tenho direito a uma ligação.» Eu falava com clareza, lembrando de todos os filmes e séries que havia assistido. Eu não sou louco. Isso é um golpe para tomar meu apartamento. Me deixa ligar, senão depois o senhor vai ter problema com o Ministério Público. Sou trabalhador aposentado. Exijo que meus direitos sejam respeitados. Aparentemente algo na minha voz, talvez aquela firmeza essencial que não se bebe nem se perde com os anos, fez com que ele ficasse mais atento. Ele me olhou com mais cuidado. Eu não estava babando, não estava batendo a cabeça na parede. Eu olhava diretamente nos olhos dele. O oficial resmungou, avaliando os riscos. Claramente não queria trabalho extra caso o velho não fosse assim tão simples. Tá bom. Ele levantou e se aproximou da grade, me estendendo através das barras meu celular velho de botões. 2 minutos. Sem besteira. Peguei o telefone. As mãos tremiam, os dedos mal acertavam os botões. Para quem ligar? Para Irene?
Inútil. Para Natália, minha nora, ela estava no trabalho, demoraria para chegar. Eu precisava de alguém que soubesse não pedir, mas exigir. Alguém que não se intimidasse com fardas e gritos. Disquei o número da minha irmã mais nova, Olga. Olga. Expirei quando ouvi sua voz firme e familiar. Olga, aconteceu uma tragédia. Estou na polícia. Sérgio me armou uma cilada. Querem me levar para o hospício. Olga, me salva. Eles já chamaram a equipe. Cada minuto de espera me parecia 1 hora. E cada vez que em algum lugar no corredor uma porta batia ou passos pesados se aproximavam, meu coração se contraía em um torrão de gelo. Temia que a qualquer momento rangesse o ferrolho e no limiar aparecessem homens corpulentos de jaleco branco para me imobilizar e me levar ao mundo da névoa eterna, de onde eu jamais poderia fazer minha voz ser ouvida. Eu estava sentado no banco duro de madeira com a cabeça entre as mãos, tentando entender em que momento minha vida honesta e correta havia dobrado nesse beco sem saída, onde a própria filha trai o pai por metros quadrados. O oficial de plantão não me prestava mais atenção, enfiado nas suas palavras cruzadas, como se eu fosse apenas mais uma unidade de inventário, descartada e aguardando destinação. O medo que no início havia paralisado minha vontade foi cedendo lugar a uma pesada fadiga de chumbo e a uma amargura que corrói a alma mais do que qualquer ácido. Será que é assim que termina a vida de um homem honesto? Numa gaiola suja, com o rótulo de louco, traído pelas pessoas mais próximas? Passou talvez 1 hora, que me pareceu uma eternidade, quando de repente a atmosfera da delegacia mudou. A porta da rua se abriu, não com o chiado habitual, mas com uma batida energética e segura, e o fresco do ar outonal invadiu o ambiente. Levantei a cabeça e a vi. Minha irmã mais nova, Olga. Olga tinha 62 anos, mas ninguém jamais teria a ousadia de chamá-la de velha. Toda a sua vida trabalhou como contadora-chefe em uma grande empresa. Passou pelos anos turbulentos da crise econômica dos anos 90, por inúmeras auditorias e fiscalizações, e essa escola da vida forjou nela uma pessoa que era impossível curvar ou intimidar. Ela entrou na delegacia não como uma suplicante que havia corrido para salvar um parente sem rumo, mas como uma fiscal que chegava para uma vistoria surpresa num setor que estava desviando. Ela usava um sobretudo sóbrio, um lenço impecavelmente passado, e aquele olhar por cima dos óculos que, em seu tempo, fazia tremer todos os gerentes de departamento. Ela não correu até a grade. Não começou a lamentar ou chorar ao me ver em situação tão deplorável. Olga apenas por um segundo cruzou o olhar comigo, e nesse breve olhar eu li tanto apoio, tanta segurança e tanto calor familiar que perdi o fôlego. Ela acenou para mim quase imperceptivelmente, como que dizendo, "Aguenta, Teodoro, a cavalaria chegou." E com passo decidido se dirigiu para o balcão do plantonista. "Tenente." A voz dela soou calma, mas com notas tão metálicas que o plantonista instantaneamente largou as palavras cruzadas e se endireitou na cadeira, como estudante diante do diretor. "Sou Olga, irmã do senhor que vocês estão detendo. Exijo que me expliquem imediatamente com base em que estão retendo meu irmão, trabalhador aposentado e pessoa absolutamente saudável, numa cela com delinquentes." O plantonista, acostumado a escândalos de bêbados e histeria de familiares, ficou visivelmente desconcertado com aquele ímpeto. Tentou retomar o controle da situação, assumindo uma seriedade burocrática. "Senhora, não faça barulho. Seu irmão foi detido por desordem e agressão a membros da família. Temos uma queixa dos supostos prejudicados e um laudo médico sobre sua inimputabilidade. Agora vai chegar uma equipe. Eles o levam e você resolve lá." Olga nem pestanejo. Ela devagar, com dignidade, tirou da bolsa uma pasta com documentos e a pôs no balcão.
Em seguida, extraiu uma velha e surrada, mas cuidadosamente preservada certidão. Um documento que, para as pessoas da nossa geração, era algo sagrado. Me ouça com atenção, jovem, disse ela, baixando a voz, o que soou muito mais assustador do que qualquer grito. Meu pai derramou sangue por este país, e somos uma família respeitada. O laudo que seu cunhado do meu irmão ficou agitando é uma falsificação fabricada com data retroativa. Se o senhor não soltar Teodoro Almeida imediatamente, agora mesmo, sob minha responsabilidade, eu garanto que amanhã de manhã uma representação estará não só no Ministério Público do Estado, mas também na Corregedoria da Polícia Civil. Vou acusá-lo de cumplicidade num esquema fraudulento de expoliação de imóvel de aposentado. O senhor quer virar réu num processo criminal? Por causa de um bicheiro miúdo com antecedentes? Na delegacia pairou o silêncio. O plantonista transferiu o olhar da impassível Olga para mim, sentado atrás da grade, com a aparência de quem não era culpado de coisa alguma. Em seus olhos eu via o trabalho do pensamento. Ele sopesava os riscos. De um lado, a queixa do genro e o laudo suspeito. Do outro, essa mulher de ferro que claramente conhecia as leis, sabia escrever representações e não recuaria. A ele, simples servidor, não interessava absolutamente se meter em confusão de briga de família com questão de imóvel que cheirava a crime. Era mais fácil se livrar de nós do que escrever toneladas de relatórios para o Ministério Público. Então, assim, finalmente ele resmungou, tomando uma decisão salomônica. A equipe psiquiátrica eu cancelo, mas tem queixa registrada. Assim, do nada, não posso soltar. Assina um termo que está levando ele sob sua responsabilidade pessoal e garante o comparecimento ao delegado de bairro para prestar esclarecimentos. E leva ele daqui, que não quero mais ver vocês por aqui. Resolvam por conta própria essa bagunça de família. Quando o ferrolho rangeu e a porta da cela abriu, eu quase caí ao sair para a liberdade. As pernas não me sustentavam depois da tensão sofrida. Olga me amparo pelo cotovelo, firme, seguro, de forma resoluta. E nós saímos da delegacia abafada para a rua. Olhei para minha irmã e só agora percebi como tremiam suas mãos enquanto ela tentava fechar a bolsa. Toda aquela segurança de ferro tinha sido um papel que ela brilhantemente desempenhou por mim. E agora, quando o perigo havia recuado, a tensão vinha à tona. Obrigado, Olga, sussurrei, sentindo as lágrimas não convidadas subirem aos olhos. Você me puxou do outro mundo. Eu achei que estava acabado. Chega de fraqueza, Teodoro, disse ela com severidade, embora seus olhos também brilhassem úmidos. Chorar a gente chora depois. Agora precisamos pensar como seguir em frente. Para casa você não volta. Sérgio agora manda lá. Ele vai trocar a fechadura até a noite. Eu o conheço pelo tipo. Você vai para minha casa. Tem um sofá na sala de estar livre. Apertamos um pouco. Pegamos um táxi e fomos para a casa de Olga. Eu olhava pela janela para a cidade que de manhã ainda era minha casa e que agora havia se transformado em campo de batalha. Na cabeça girava o mesmo pensamento. Como pude ser tão cego? Como deixei que a cobra que aqueci no meu peito crescesse a ponto de poder me engolir inteiro? Havia sinais, havia olhares, havia meias palavras, que eu, em minha ingênua crença nos valores familiares, preferia ignorar. Na casa de Olga estava quente e cheirava a tortas. Um cheiro que me devolveu instantaneamente à infância, ao tempo em que o mundo era simples e compreensível. Ela me serviu um chá forte de hortelã, pôs na mesa um potinho de geleia e sentou à frente, cruzando os braços no peito. Me conta tudo, exigiu ela. Cada detalhe, cada palavra. Precisamos entender com o que estamos lidando. Eu lhe contei tudo. A conversa na cozinha, o espelho quebrado, como Irene me traiu com uma ligação. Olga escutava atentamente, sem interromper,
Apenas seus lábios se comprimiam cada vez mais numa linha fina, e os dedos marcavam uma pulsação nervosa na toalha de mesa plastificada. Quando terminei, ela ficou calada por 1 minuto, pensando no que havia ouvido. Então, o laudo é falso, disse ela finalmente pensativa. Isso é nossa chance, Teodoro. É o calcanhar de Aquiles dele. Ele foi idiota achando que ia nos pegar de surpresa com aquele susto, mas se amparou em documentos falsos. Se a gente provar que o laudo é falsificação, o esquema inteiro dele desmorona e ele mesmo cai preso. Mas como provamos isso, Olga? Eu estava exausto e esfreguei o nariz. Ele tem contatos, ele tem dinheiro. E eu, quem sou? Um aposentado com rótulo de louco. Ninguém vai nem me escutar. Olga sorriu, de mau jeito, predatório, como um general antes do ataque decisivo. Você é meu irmão, Teodoro, e não estamos sozinhos. Você se esquece de Natália. Sua nora é inteligente, tem uma cabeça boa e meio mundo de conhecidos. E eu vou acionar meus contatos antigos. Não esqueceu meu pessoal da empresa? Ficou gente lá que agora está em repartições onde Sérgio não entra nem com credencial de visitante. A gente vai conferir esse laudo de tal jeito que vai sobrar só cinzas. Naquele momento olhei para minha irmã e pela primeira vez naquele dia maldito senti que lá dentro, em algum lugar muito fundo, sob as camadas de medo e dor, começava a despertar a raiva. Não a fúria impotente de uma vítima, mas a raiva fria e calculada de um homem encurralado que encontrou naquele canto uma alavanca. Ficamos na cozinha até tarde da noite, elaborando o plano de contra-ataque. Olga rabiscava algo no caderno, montava listas, para quem ligar, onde dar entrada. Eu a olhava e entendia, a guerra acabou de começar. Eles me tomaram um apartamento, me tomaram a filha, mas cometeram um erro fatal. Me deixaram livre e despertaram a força da minha família. Mas quando já estendia minha cama no velho sofá, meu telefone apitou, anunciando um SMS recebido. Era uma mensagem do banco. Prezado cliente, operação de saque no valor de R$ 2.000, realizada com sucesso. Era meu cartão de aposentadoria, que havia ficado no bolso do casaco pendurado no corredor daquele apartamento. Sérgio não perdia tempo. Havia começado a me roubar antes mesmo de a viatura policial dobrar a esquina. E essa pequena mensagem foi a última gota que transformou minha mágoa em determinação gelada. Na manhã seguinte, mal aguardando o amanhecer, me dirigi resolutamente para o meu prédio, ainda nutrindo uma fraca esperança de conseguir entrar e, ao menos, buscar documentos e roupas quentes. Olga tentou me dissuadir, prevendo o fracasso, mas eu precisava verificar tudo por mim mesmo. Precisava sentir fisicamente esse obstáculo para finalmente queimar as pontes da dúvida. Subindo os degraus do meu prédio familiar, onde cada lasca no corrimão me era conhecida, eu me sentia um ladrão se infiltrando em sua própria moradia. Introduzi a chave na fechadura, mas ela entrou apenas na metade e bateu num metal frio. Forcei mais, depois de novo, com uma teimosia infantil e boba, esperando que fosse só o mecanismo travado, que tudo iria se resolver. Mas a fechadura era outra. Sérgio havia trocado o cilindro assim que a viatura policial dobrou a esquina, agindo com a rapidez fulminante de um invasor experiente. Eu estava parado diante da porta fechada do meu apartamento. Ouvia a televisão, a minha televisão, ligada do lado de dentro, e entendia que atrás daquela fina barreira de madeira seguia uma vida na qual não havia mais lugar para mim. Naquele momento, a porta do apartamento vizinho entreabriu, e na fresta apareceu o rosto assustado de Dona Valquíria. Ela me olhou não como ao velho vizinho com quem há 30 anos se cumprimentava toda manhã, mas como a um leproso de quem era preciso se manter distante. Vá embora, seu Teodoro. Ela sussurrou pela corrente, olhando com receio para minha porta. Seu Sérgio falou para todo mundo que você é descontrolado,
que fugiu do hospício. Ele ameaçou chamar o policiamento se você aparecer. Vá embora, antes que venham te pegar de novo. Queria gritar para ela. Valquíria, você me conhece. A gente criou o filho junto. Mas as palavras ficaram presas na garganta num torrão amargo. Me virei em silêncio e fui descendo a escada, sentindo nas costas seu olhar desconfiado. Pela primeira vez na vida me senti um andarilho sem teto, expulso de todo lugar onde antes era bem-vindo. Esse clique da fechadura alheia foi para mim o ponto sem retorno. Entendi que as conversas educadas haviam terminado e que agora eu e Sérgio falávamos a única língua que ele entendia, a língua da força e da lei. Voltando para a casa de Olga, a encontrei ao telefone, e o tom de sua voz me deu a primeira centelha de esperança naquelas horas. Ela conversava com minha nora Natália, viúva do meu falecido filho André. Natália era o oposto completo de Irene, comedida, inteligente, com uma firmeza interior. Criava 2 filhos sozinha e nunca se queixava do destino. Quando Olga lhe explicou a situação, Natália não ficou se lamentando, não fez perguntas tolas. Simplesmente perguntou o que podia fazer agora mesmo. E 2 horas depois, já estava sentada na nossa cozinha com um notebook e uma pasta de papéis. Teodoro, disse ela, me olhando com seu olhar direto e honesto, no qual eu tantas vezes via os traços do meu filho. Não vamos deixar isso assim. Me informei através de meus conhecidos advogados. A situação é complicada, mas não é sem saída. Sérgio acha que é o mais esperto, mas cometeu um erro típico das pessoas arrogantes. Subestimou o adversário. Elaboramos um plano de ação que exigia cabeça fria e uma resistência de ferro. O primeiro ponto era uma perícia psiquiátrica independente. Eu entendia que seria humilhante, que teria que provar para pessoas desconhecidas gaídas que não era nenhum equivocado, mas não havia outro caminho. No dia seguinte, Ógega e eu fomos ao Centro de Atenção Psicossocial Estadual, instituição PIGA pública de reputação impecável, cujo parecer é impossível de contestar em tribunal. Lembrou daquele longo corredor pintado de verde burocrático. O cheiro de água sanitária e remédios que impregnava a roupa, e as filas de pessoas com olhares apagados. Eu me sentia envergonhado de estar ali, envergonhado de responder às perguntas do médico que parecia olhar direto para minha alma em busca de sinais de loucura. Quanto é 100 menos 7? Perguntava o jovem psiquiatra de rosto cansado, anotando algo no prontuário. Que ano é esse? Quem é o presidente do país? Explique o sentido do ditado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu respondia com calma, de forma ponderada, embora por dentro estivesse fervendo de raiva. Quem com ferro fere? Que ironia cruel havia nessa pergunta. Minha filha havia me ferido com o ferro mais afiado, mas era minha nora quem agora lutava por mim como uma leoa. Após 3 horas de testes, conversas e exames, a comissão me entregou um documento oficial com o carimbo do brasão. Psiquiatricamente, rígido. Não foram detectados sinais de demência ou transtornos psicóticos. Plenamente capaz. Segurando aquela folha de papel nas mãos, eu me sentia como se tivesse recebido um prêmio Nobel. Era minha primeira vitória. Meu escudo contra a lama que meu genro havia derramado sobre mim. Mas um escudo não bastava. Precisávamos de uma espada. Natália assumiu a parte mais difícil: investigar a origem daquele laudo que Sérgio havia brandido. Ela trabalhava em uma grande empresa de logística e tinha contatos nos mais variados âmbitos, inclusive na medicina. Enquanto eu e Olga desfilávamos pelos corredores do Ministério Público, registrando queixa-crime por estelionato e retenção ilegal de imóvel, Natália cavava informações sobre o médico cujo nome constava no documento falso. Os dias se arrastavam numa espera tensa, parecida com uma guerra fria. Sabíamos que Sérgio não estava de braços cruzados.
Os vizinhos informavam que, ao apartamento, chegavam pessoas estranhas, que se levavam objetos, que o processo de preparação para a venda ia a todo vapor. Ele usava seus contatos nos círculos de imobiliária clandestina para acelerar o negócio, esperando vender o apartamento com o louco do sogro ainda registrado lá. E depois que os novos donos se virassem comigo... Numa certa noite, quando estávamos sentados na cozinha, Natália entrou no apartamento voando, e seus olhos ardiam com o entusiasmo de um caçador que encurralou a presa. Ela jogou sobre a mesa uma impressão de algum fórum médico e uma cópia de uma portaria do arquivo da Secretaria de Saúde. "Olha aqui!" Ela expirou, indicando com o dedo o nome sublinhado. O médico furtado, VP, aquele que supostamente assinou o laudo sobre sua demência há 2 semanas. Olga colocou os óculos e leu o texto, e eu vi suas sobrancelhas subirem de espanto. Demitido com base em processo administrativo por falsidade ideológica e violação da ética médica. Ela leu em voz alta. Data da demissão, 2 meses atrás. Exatamente. Natália bateu a palma triunfante sobre a mesa. Ele fisicamente não poderia emitir um laudo oficial há 2 semanas, porque já não trabalhava na clínica. Mais ainda, fiquei sabendo por conhecidos na secretaria que no momento da demissão sumiu seu carimbo pessoal, sobre o que há um boletim de ocorrência na polícia. Sérgio ou comprou um formulário em branco com carimbo no mercado negro, ou achou esse furtado e pagou para ele assinar a papelada com data retroativa. De qualquer forma, esse documento é 100% falsificado. E agora temos prova disso. Ficamos em silêncio, digerindo a informação. O quadro que se formava era assustador, mas claro. Sérgio não era apenas um mentiroso. Era um criminoso que, em sua ganância e certeza de impunidade, havia cometido um erro grosseiro e fatal. Estava tão convicto de que o sogro velho iria sumir no hospício e ninguém verificaria os documentos que nem se preocupou em encontrar um médico ainda na ativa. "Isso é cheque-mate", disse Olga baixinho, tirando os óculos. "Com isso dá para ir não ao delegado de bairro, mas direto ao promotor. Isso não é mais briga de família. É o artigo do Código Penal. Mais estelionato em valor elevado." Não era hora de comemorar cedo demais. Uma prova no papel é uma coisa, e a vida real é outra, bem diferente. Sérgio ainda estava no meu apartamento. As fechaduras estavam trocadas, e um comprador podia aparecer a qualquer momento. Precisávamos agir rápido e com firmeza para retomar a iniciativa antes que ele recebesse o dinheiro e sumisse. Naquela noite fiquei muito tempo sem conseguir dormir, me virando no sofá rangente. Pensava em Neuza, que me esperava no hospital sem saber que seu marido havia virado um sem-teto. Pensava em Irene, tentando entender como ela dormia à noite sabendo o que havia feito. Será que o dinheiro realmente consegue matar tudo de humano numa pessoa? Sabem, às vezes me parece que justificamos demais a vilania pelas circunstâncias, dizendo, os tempos são esses, ou a vida obrigou. Mas a verdade é que vilania é sempre uma escolha pessoal que fazemos. Pela janela passavam as ruas habituais, as mesmas árvores, as mesmas lojas, mas eu as olhava com outros olhos. Os olhos de um homem que volta da guerra para dar o último combate nas ruínas de sua casa. Atrás viajavam Olga e Natália, meus fiéis anjos da guarda, munidos de pastas de documentos que pesavam agora mais do que qualquer barricada. Viagávamos em silêncio, cada um pensando no que era seu. Mas o ar estava tão eletricamente carregado que parecia que com um riscar de fósforo tudo explodiria. Quando dobramos para o nosso condomínio, vi o que Dona Valquíria havia advertido. Na frente do prédio estava uma Kombi suja, na qual 2 carregadores preguiçosamente empurravam o meu sofá preferido.
Aquele mesmo onde eu e Neuza adorávamos sentar à noite e assistir velhas comédias. O coração foi espetado por uma agulha afiada, mas me forcei a respirar com regularidade. Agora não podia ceder às emoções. Precisava ter a cabeça fria de um cirurgião que deve remover um tumor para salvar o organismo. Ainda que fosse de uma dor insuportável. Subimos ao andar. A porta do apartamento estava escancarada, provavelmente para facilitar a retirada dos móveis. Do fundo do corredor vinham vozes. O barítono animado e bajulador de Sérgio e algumas perguntas desconhecidas em voz baixa. Parei por um segundo no limiar, recolhendo minha vontade. Sabem, em momentos assim, toda a vida passa diante dos olhos não como no cinema, mas como uma série de flashes. Aqui, eu trago Irene para esse lar ainda bebê, embrulhada num coeiro com fita rosa. Aqui, estamos colocando papel de parede. Aqui, André dá seus primeiros passos. E agora estou aqui, parado para expulsar dessa casa os que deveriam ter sido seus herdeiros. Entramos sem fazer barulho. Na sala, entre caixas e móveis semi-desfechados, se desenrolava a cena final dessa peça repugnante. À mesa estava Sérgio, reluzente como um latão polido, e à sua frente um jovem casal, evidentemente os compradores. Diante de Sérgio havia um maço grosso de notas, o sinal pelo qual ele havia vendido a consciência. Irene estava à janela, abraçada a si mesma, olhando para a rua, evitando encarar o que acontecia, como se esperasse que, se ela virasse para o outro lado, o pecado não recaísse sobre ela. Bom, então tá ótimo, dizia Sérgio, esfregando as mãos e cobrindo as notas com a palma. Toda a documentação está comigo, procuração com poderes plenos, então registramos tudo em uns 2 dias, pode ficar tranquilo. O imóvel está limpo, o avô, como já disse, está numa casa de repouso especializada. Ele está bem lá, então nenhuma pendência vai surgir. E o avô voltou, Sérgio, disse eu em voz alta, cruzando o limiar do cômodo. E lá não gostou nada. O efeito foi o de uma bomba explodindo. Sérgio saltou da cadeira como se tivesse levado uma descarga, e o maço de notas se espalharam pela mesa em leque. Seu rosto ficou imediatamente cinza, o queixo caiu, e em seus olhos surgiu um terror tão animal que por um segundo até senti pena dele. É assim que parece lastimável o rato encurralado. Os compradores, sem entender nada, olhavam assustados de mim para Sérgio, e Irene, virando da janela, soltou um grito e pressionou a palma à boca, escorregando pela parede. Você! Rosneu Sérgio, recuando e derrubando a cadeira. Como você está aqui? Você devia estar no hospício, completou Olga, avançando e pondo com estrondo sobre a mesa a pasta de documentos. Não deu certo, cunhadinho. Você se equivocou nas suas contas. O investigador Renato, que até então havia se mantido na sombra do corredor, entrou no cômodo, e sua aparência foi o último golpe para Sérgio. Farda, função, rosto severo. Tudo indicava que as brincadeiras acabaram. Cidadão Sérgio Borges, perguntou o investigador em tom oficial que dava arrepios. O senhor está detido sob suspeita de estelionato, falsificação de documentos e tentativa de privação ilegal de liberdade. Sérgio tentou dizer algo. Seus olhos varriam o cômodo em busca de uma saída, mas não havia saída. Os compradores, percebendo em que enrascada quase haviam se metido, apressadamente juntaram seu dinheiro da mesa e foram se escorregando para a saída, murmurando desculpas. É um engano! Guincheu Sérgio, perdendo os últimos resquícios de autocontrole. Ele é o louco! Eu tenho um laudo! Irene, diz para eles! Mas Irene estava calada. Ela estava sentada no chão, com o rosto coberto pelas mãos, e apenas seus ombros se sacudiam. Olga se aproximou da mesa, abriu a pasta e retirou o parecer da verdadeira perícia e a resposta da Secretaria de Saúde. Seu laudo é falso, Sérgio, disse ela calmamente, com desdém glacial.
O médico furtado, cuja assinatura você falsificou, foi demitido 2 meses atrás por corrupção. Sabemos tudo. Sobre os remédios que você comprava com dinheiro da sogra, sobre suas dívidas. O jogo acabou. Sérgio despencou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Naquele momento parecia não um bandido temível, mas um colegial que havia aprontado uma travessura. Só que a travessura tinha uma pena de prisão de verdade. O investigador tirou as algemas. O clique metálico soou no silêncio do cômodo como um acorde final. Eu o olhava, e de repente um palpite gélido e aterrador me atravessou. Me aproximei de Sérgio, peguei seu queixo e o forcei a me olhar nos olhos. E com Neuza, com a mãe, fizeram o mesmo? Minha voz tremeu de raiva que eu havia contido nos últimos dias. Foi vocês que insistiram no internamento há 6 meses. Vocês me repetiam todo dia que ela estava desequilibrada, que era perigosa. Mas e se foram vocês que a levaram a esse ponto? Talvez vocês tenham feito algo para ela, só para liberar o quarto, ou simplesmente a enlouqueceram com pressão até ela se partir. Sérgio desviou o olhar, e nesse gesto eu vi a resposta. Eles não a haviam envenenado. Não. Eles a haviam envenenado com indiferença, maldade e brigas intermináveis, até que sua psique frágil cedeu. Eles metodicamente, dia após dia, matavam nela a vontade de viver, para depois descartá-la como material esgotado. Irene de repente soltou um uivo horroroso como choro ancestral e foi se arrastando até mim de joelhos. Ela agarrava minhas calças, beijava meus sapatos, esfregando as lágrimas pelo rosto. "Papai, me perdoa!" ela gritava. "Eu tinha medo. Ele me ameaçava. Dizia que nos matava se não quitássemos as dívidas. Pai, eu não queria, juro!" Eu olhava para minha filha se arrastando aos meus pés e sentia, não triunfo, mas uma fadiga de chumbo sem fundo. Algo dentro de mim havia morrido. Aquela imagem da filhinha amada que eu guardava no coração se desfez em pó, e à minha frente estava simplesmente uma mulher estranha, fraca, partida, que havia traído o pai por medo de salvar a própria pele. O investigador me olhou com uma pergunta nos olhos. "Teodoro, vai lavrar queixa contra a filha? Ela entra como cúmplice? Sabia? Calou? Ajudou? O artigo é o mesmo?" No cômodo pairou um silêncio mortal. Todos me olhavam. Olga, Natália, o investigador, até os carregadores, paralisados na porta. O destino de minha filha estava agora na palma da minha mão. Uma palavra, e ela seguia para o mesmo caminho que o marido. Uma palavra, e ela perderia tudo. A justiça exigia punição, mas o coração de pai, mesmo pisoteado e traído, ainda batia. Como vocês acham, caros ouvintes? Eu deveria, naquele momento, ter mostrado princípio e deixado a lei punir os dois? Ou um pai é obrigado a dar uma chance ao seu filho, mesmo que esse filho tenha cometido uma traição? Olhei para Irene. Em seus olhos havia um terror tão animal, uma súplica tal, que me senti fisicamente mal. "Não", disse eu baixinho, e essa palavra me custou mais do que sacos de cimento que carreguei na juventude. Contra ela não vou registrar queixa. Ela é apenas uma tola, uma mulher fraca e boba que caiu sob a influência de um canalha. Deus que julgue, não eu. Renato acenou com a cabeça, embora em seu olhar eu lesse não aprovação. Ele respeitava a lei, mas entendia também os sentimentos de um pai. Sérgio foi retirado do apartamento. Ele saiu curvado, sem olhar para os lados, e apenas na porta se voltou e lançou a Irene um olhar carregado de tal ódio que ela voltou a se encolher. Quando a porta bateu atrás deles, me afundei em uma cadeira. As pernas não me sustentavam. Olga apareceu imediatamente com um copo d'água.
Natália me abanava com algum jornal. Calma, calma, já passou, sussurrava minha irmã, acariciando meu ombro. Vencemos, o apartamento é nosso. Dei um gole d'água e olhei para minha filha. Ela ainda estava sentada no chão, sem ousar levantar os olhos. Levanta, disse a ela. A voz era estranha, seca, como folha de outono. E me ouve bem, Irene. Não vou te colocar na rua agora mesmo. Você é minha filha, e não quero que você ande pedindo. Mas juntos não vamos morar mais. Jamais. Ela levantou para mim seu rosto encharcado de lágrimas, no qual ardia uma esperança tímida de perdão. Pai, vou resolver tudo. Vou cuidar da mamãe. Não. A interrompi com firmeza. Você não vai resolver nada. Uma xícara quebrada pode ser colada, mas beber dela eu não vou mais. Vou me cortar. Vou parcelar este apartamento. Para você vou comprar um kitnet em algum bairro. Mora lá como quiser. Trabalha, paga suas dívidas, constrói sua vida. E o resto dou para a Natália e para os netos. Eles são minha família. Foram eles que me salvaram quando você me vendeu. Irene voltou a soluçar, mas eu já não sentia mais pena. Sentia apenas o vazio onde antes havia amor. Me levantei e fui até a janela. Lá embaixo a polícia acomodava Sérgio na viatura. Os carregadores, resmungando, tiravam o meu sofá de volta da Kombi. A vida continuava, mas era uma vida completamente diferente. Quando as últimas pessoas estranhas deixaram meu apartamento, o investigador com o carrancudo Sérgio, os compradores assustados, os carregadores resmungões, nos cômodos pairou um silêncio ensurdecedor e vibrante que me fez pensar que havia ensurdecido. Não era aquele silêncio aconchegante que desce sobre o lar depois de um jantar festivo, quando todos estão saciados e satisfeitos, mas o silêncio morto e vazio de um campo de cinzas, onde há pouco um incêndio havia consumido tudo de vivo. Ficamos em 4, eu, Olga, Natália e Irene, que ainda estava sentada no chão, encostada na parede, e chorava sem som, arrastando a maquiagem pelo rosto. Eu olhava para as coisas espalhadas, os móveis deslocados, as marcas sujas de calçado no meu assoalho e sentia uma estranha indiferença esvaziante. Vencemos. Sim. O apartamento está salvo, o criminoso está algemado. A justiça triunfou. Mas por que então havia tanta sordidez na alma? Como se eu próprio estivesse rolado nessa lama. Por que, em vez de alegria, eu sentia apenas um peso de chumbo nas pernas e vontade de fechar os olhos e não acordar? Provavelmente porque nessa guerra não havia vencedores. Havia apenas sobreviventes, e cada um de nós havia perdido algo irreparável. Eu havia perdido a fé na filha, Irene havia perdido a família, e nosso lar comum havia perdido a alma. Natália, minha nora sábia e ativa, foi a primeira a romper aquela torpor opressiva, assumindo o papel de comandante nas ruínas. Ela achou na cozinha vassoura e pano, começou silenciosamente a varrer os cacos do espelho quebrado no corredor. E esse som simples e cotidiano do varrer devolveu todos nós um pouco à realidade. Olga se aproximou de Irene, firme, mas sem rancor, a tomou pelos ombros e a ajudou a se levantar. Vai se lavar, disse minha irmã num tom que não admitia réplica. Chega de ficar alagando o lugar. Com lágrimas a dor não passa, e o pai precisa de sossego agora. Junta suas coisas. Hoje você dorme na casa de uma amiga ou num hotel. Aqui não dá para você ficar. A Irene levantou os olhos para mim, vermelhos, inchados, cheios daquela lealdade canina lastimável que aparece num animal apanhado e que espera a misericórdia do dono. Pai, ela começou em voz trêmula, dando um passo tímido na minha direção. Papai, não me manda embora. Não tenho para onde ir. Sérgio levou todo o dinheiro. Tenho dívidas, vou ficar quietinha como água. Vou fazer tudo. Me deixa ficar.
Tenho medo de ficar sozinha. Eu estava parado no meio da sala, me apoiando no encosto de uma cadeira, e sentia como dentro de mim lutavam dois homens. O pai, que se lembrava dela menina com laços no cabelo correndo ao meu encontro, e o velho que essa mulher havia traído por interesse. O pai queria abraçá-la, consolá-la, dizer que tudo ficaria bem, que daríamos conta. Mas o velho se lembrava daquela conversa na cozinha. Se lembrava de seu silêncio miserável enquanto me entregava ao hospício. Se lembrava de sua mentira para os policiais. E o velho venceu, porque o instinto de autopreservação se mostrou mais forte do que o amor paternal. Não, Irene. Balancei a cabeça e cada palavra vinha com esforço, como se eu cuspe pedras. Você não entende. Não estou te punindo. Eu simplesmente não consigo. Fisicamente não consigo dormir neste apartamento sabendo que você está no quarto ao lado. Vou me sobressaltar com qualquer barulho, pensando que você tramou algo de novo, ou que alguém dos amigos do seu marido está arrombando a porta. Você matou em mim a coisa mais principal, a sensação de segurança no meu próprio lar. Ela foi embora em 1 hora, curvada, com uma mala com o essencial. Eu não fui ver sua saída. Fiquei à janela olhando para o cinzento pátio do outono, sentindo que com sua partida saía do apartamento também uma parte da minha vida. Olga e Natália ficaram comigo. Tomamos chá na cozinha, quase sem falar, porque as palavras eram desnecessárias. E depois foram embora, me fazendo prometer que trancaria tudo bem na chave e ligaria imediatamente se algo acontecesse. As semanas seguintes se transformaram num sem fim de burocracia e reuniões pesadas e desgastantes. A investigação do caso de Sérgio ganhava força, surgiam novos episódios de sua atuação. Fraude com crédito, falsificação de documentos, participação em algum esquema duvidoso de seguro. Eu e Irene éramos convocados para depoimentos como testemunhas. Via minha filha nos corredores do complexo da Polícia Civil. Ela havia emagrecido, estava abatida. Nos olhos havia se instalado um medo constante. Nos cumprimentávamos com um aceno de cabeça, como estranhos, e íamos para salas diferentes. O investigador disse em off que Irene colaborava ativamente com a investigação, entregando todos os esquemas do marido, tentando conquistar o status de testemunha e evitar pena real. Eu escutava isso e não sabia se devia me alegrar ou a desprezar ainda mais por esse hábito de sobreviver a qualquer custo. O ponto mais luminoso nessa escuridão sem fim foram minhas visitas a Neuza. Agora, quando o perigo havia passado, eu ia vê-la dia sim, dia não. Levava comida caseira, passeava com ela pelo parque do hospital. E sabem, aconteceu um milagre em que os médicos mal acreditavam, mas que era evidente para mim. Assim que desapareceu o agente externo irritante, a tortura do genro e da filha, assim que eu pude estar ao seu lado com calma, sem nervos, seu estado começou a melhorar visivelmente. Numa ocasião, quando estávamos sentados num banco sob os velhos ipês e eu a alimentava com caldo caseiro, Neuza de repente me olhou com seu antigo olhar claro, no qual não havia aquela névoa turva da loucura que me assustava nos últimos 6 meses. Teodoro, ela disse baixinho, cobrindo minha mão com sua palma magra. E o Sérgio? Onde está? Por que Irene não vem? Eles fizeram alguma coisa, não foi? Eu lembro, eles gritavam. Eles queriam que eu morresse. Senti um nó na garganta. Não queria lhe contar toda a verdade. Eu a protegia. Mas mentir para aqueles olhos claros era um crime. Não, querida, eles não queriam sua morte. Eu escolhi as palavras com cuidado, como um desativador de bombas num campo minado. Eles simplesmente gostavam muito de dinheiro e esqueceram o que é consciência. Sérgio agora está longe, ele não vai mais nos machucar. E Irene? Irene se perdeu. Mas você e eu estamos em segurança, eu prometo.
Com a venda do apartamento não demorou. Natália encontrou um bom corretor e em um mês já fechamos negócio. O apartamento de 3 quartos no centro, onde havia passado toda a nossa vida, vendemos para uma boa família jovem. Com o dinheiro arrecadado, como havia prometido, comprei para Irene um kitnet modesto num bairro mais afastado da cidade, em um prédio velho, mas sólido. O valor restante dividi. Uma parte depositei em conta para o tratamento e a reabilitação de Neuza. Os médicos davam bons prognósticos. Diziam que em alguns meses daria para levá-la para casa. E a maior parte dei para Natália, para os netos. O dia da mudança foi para mim a última provação. Irene veio buscar as chaves do seu novo apartamento. Ela estava parada na porta, sem ousar entrar, pequena, lastimável, com a mesma mala. "Obrigada, pai", disse ela baixinho, sem levantar os olhos. "Você não devia, eu não merecia." "Pega." Coloquei na mão dela o molho de chaves. "Vive honestamente, Irene. Trabalha. As suas dívidas paga você mesma. Não sou mais seu escudo. Tenho minha esposa doente para cuidar e netos que precisam de mim." Ela de repente caiu de joelhos diante de mim ali mesmo no patamar e tentou abraçar meus pés. "Papai, posso vir te ver? Pelo menos às vezes, nas festas. Não consigo sem vocês. Não sobrevivo sozinha." Recuei um passo. O coração se rasgava em pedaços, mas a razão estava gelada como gelo. "Não, filhinha", disse eu com firmeza. "Agora não. A ferida está fresca demais. Talvez um dia, daqui a anos, mas não agora. Te perdoei, perdoei de verdade. Não guardo rancor, mas a confiança não existe mais. E sem confiança não existe família. Vai com Deus." Fechei a porta na cara dela. Ouvi como ela chorava do lado de fora, como devagar descia a escada. E naquele momento não senti alívio, mas uma fadiga física terrível. Me sentei numa caixa no corredor vazio e pela primeira vez em todo esse tempo chorei. Não chorei pelo apartamento, não pelo dinheiro. Chorei porque, com a filha viva, fiquei órfão. Mas a vida, por mais cruelmente que nos golpeie, tem a propriedade de continuar. Uma semana depois me mudei para um apartamento pequeno, mas acolhedor de 2 quartos, no mesmo bairro de Natália. Agora eu morava perto dos netos. Podia vê-los todo dia, podia ajudar a nora. Olga vinha visitar com frequência. Tomávamos chá, lembrávamos do passado, conversávamos sobre o presente. Eu me preparava para receber Neuza de alta, organizava o quarto para ela, comprava novas cortinas, flores, tudo para que, ao voltar, ela esquecesse o pesadelo como um sonho ruim. Parecia que tudo havia se acomodado, mas às noites, quando ficava sozinho no meu novo apartamento, eu muitas vezes ia à janela e olhava na direção daquele bairro afastado, onde agora morava minha filha. E nesses momentos, eu me fazia sempre a mesma pergunta. Fiz certo ao cortar um pedaço do meu próprio coração? Ou a misericórdia deveria estar acima da justiça? A resposta eu não encontrava. Havia apenas o silêncio e a luz dos postes lá fora. Passou um ano. Um ano que voou mais rápido do que um único dia daquele outono maldito. Agora, sentado num banco do parque e observando as folhas de outono girarem devagar numa valsa com o vento, entendo que o tempo é o único médico honesto. Ele não apaga cicatrizes. Não, elas ficam conosco para sempre, como lembrança das batalhas vividas. Mas ele leva a dor aguda e pulsante, deixando em troca uma melancolia quieta e suave. O julgamento de Sérgio foi longo e barulhento. Surgiram tantos detalhes de sua atuação que até os promotores experientes balançavam a cabeça. Havia idosos enganados, seguros falsificados, esquemas com benefícios sociais. Minha história foi apenas o último tijolo no muro com o qual ele mesmo se emparedou. Deram a ele 7 anos de regime fechado.
Quando leram a sentença, eu não senti schadenfreude. Eu olhava para as suas costas curvadas na cela de vidro e pensava em como, de forma lamentável, um homem pode desperdiçar o maior presente, a liberdade, a trocando pela ilusão de uma vida bonita. Irene não foi ao julgamento. Ela temia encarar os olhos dele, temia suas maldições. Em geral, se tornou outra, quieta, discreta, como uma sombra. Mora naquele mesmo kitnet do bairro que eu lhe comprei. Trabalha numa loja de supermercado perto de casa. Carrega caixas pesadas. Fica em pé 12 horas por dia. Sei que é difícil para ela. Sei que metade do salário vai para as dívidas antigas do marido, que os cobradores finalmente pendurizaram nela como corresponsável. Ela vem nos ver raramente, nas datas importantes. Fica no corredor sem ousar entrar na sala, amassando na mão um bolo barato. Eu pego o bolo, sirvo chá, mas a conversa não flui. Falamos de tempo, dos preços das contas de consumo, de saúde, mas sobre o principal ficamos calados. Entre nós cresceu uma parede daquele espelho quebrado, e colá-la é impossível. Faz pouco ela me perguntou, olhando para o chão. Pai, você um dia vai me perdoar de verdade, sabe? Como antigamente. Eu a olhei. Uma mulher cansada, envelhecida antes do tempo, com o olhar apagado. Eu te perdoei, filhinha, disse eu honestamente. Não guardo rancor. Oro por você toda noite, mas como antigamente, não vai mais ser. Confiança é como virgindade. Ela pode ser perdida somente uma vez. Eu te amo, mas não consigo mais virar as costas para você. E essa é minha dor, com a qual tenho que viver. Minha maior felicidade agora está sentada ao meu lado e esfarelar pão para os pombos. Neuza recebeu alta há 6 meses. Os médicos chamaram de remissão estável e eu chamo de volta para casa. Claro que ela não é mais aquela elétrica da juventude. Ela cansa rápido, às vezes esquece palavras. Mas em seus olhos não há mais aquele medo animal. Ela vive em paz, cercada de carinho. Nós dois costumamos passear aqui, no parque perto de nossa nova casa. Olho para os netos correndo pela Alameda. O mais velho, Léo, entrou para o 1º ano este ano. Sério, igualzinho ao pai, igualzinho a André. A pequena Malu faz Neuza de bobagem e a avó floresce quando a mãozinha pequena pousa na sua. Natália, minha nora de ouro, recebeu uma promoção no trabalho há pouco. Ela me propôs me mudar para um apartamento maior junto com eles, mas me recusei. Neuza e eu estamos bem juntos no nosso de 2 quartos. Valorizamos o sossego. Lembro com frequência dessa história com as maçãs. Sabem, havia nela um sentido profundo que só agora entendo. Maçãs são diferentes. Existem as firmes, cheias de suco, que se conservam o inverno todo e alegram com sua doçura. E existem aquelas que são bonitas por fora, coradas, mas por dentro têm broca ou podridão. E enquanto não morder, não dá para saber. E é assim com as pessoas também. A vida mordeu nossa família, e vimos quem é quem. Me amarga o fato de que a podridão estava na minha filha, mas sou grato ao destino por ter conservado sãos os outros galhos da minha árvore. Perdi o apartamento grande, perdi a paz na velhice, passei pela humilhação e pelo medo, mas conservei a dignidade. Não deixei que me tornassem um vegetal. Salvei minha esposa. Defendi o direito dos meus netos à herança. E provavelmente isso é a principal vitória de um homem. Não acumular riqueza, mas não se deixar quebrar e proteger os mais fracos. Agora, quando o sol se põe atrás das copas das árvores, pintando o céu de tons carmesins, eu pego sua mão. Ela sorri para mim, com um sorriso fraco, mas tão familiar. Vamos para casa, Teodoro, ela diz. Está esfriando. Você colocou o gorro? Coloquei, Neuzinha, coloquei. Respondo eu, ajeitando o seu cachecol. Nós caminhamos devagar pela Alameda. 2 idosos que passaram pelo inferno e voltaram.
Pode ser que à nossa frente não reste tanto tempo, mas cada um desses dias será nosso, honesto, tranquilo e livre de mentira. Vivi uma vida longa e compreendi uma coisa simples que quero compartilhar com vocês ao final. Cuide de quem está ao seu lado. Mas jamais feche os olhos para a verdade, mesmo que ela venha das pessoas mais próximas. O amor não deve ser cego, caso contrário, ele te levará para um abismo. Por favor, encontre hoje tempo para ligar para seus pais ou abraçar seus filhos, enquanto existe essa possibilidade. E agora quero pedir algo importante. Escreva nos comentários se aconteceu em sua vida que pessoas estranhas se mostraram mais próximas e mais familiares do que o próprio sangue. Ou você acha que é preciso perdoar os parentes por absolutamente tudo, não importa a gravidade da traição? Será muito importante para mim ler as suas histórias.